Que esportes são importantes para o Brasil hoje? Pensando tanto na dimensão das pessoas praticando, da quantidade de pessoas que praticam e do potencial de desenvolvimento. Eu vou só dar um exemplo aqui, que é uma coisa que me intriga, né? Eu, quando era pequeno, o surf era visto como coisa de vagabundo. Não, pegava mal você dizer para o seu pai que você estava surfando. Hoje, o Brasil é celeiro de campeões de surf, né? Brazilian Storm, né? Exatamente. Olha, quer começar, Fabiana? Para mim é difícil dizer qual a modalidade, porque toda modalidade tem seu charme e sua relevância dentro do ecossistema que ela está. Verdade. O futebol, obviamente, economicamente falando, é o que está na ponta. Tem o vôlei, tem a vôlei de praia, ou seja, tem tantas modalidades que efetivamente, se estão sendo praticadas, já tem uma relevância importante. Beach tênis, que agora está explodindo, né? Pádel, tudo mais. Então, pickleball, aí vai. Eu falar de modalidade fica mais específico. Aí eu vou falar de surf. Meu irmão era surfista, aliás, ainda, passou dos seus 50, continua surfando, e meu pai era militar e não gostava do meu irmão surfando, não. Mas compramos até casa em Saquarema para ele poder surfar e tudo mais, mas é uma realidade, né? O surf, ele viveu uma crise muito grande na Confederação Brasileira de Surf. Ele teve problemas sérios, né? Eu sempre brinco que... Brinco não, né? Eu sempre falo sério. Quando a entidade é mais importante que a modalidade, é que tem uma coisa errada, né? Então, o surf, isso é comum no Brasil, O surf começou a aparecer demais por um problema de gestão grave. Até que, efetivamente, a última gestão, que agora foi reeleita, com o Teco Padarates, ela fez uma ótima gestão, inclusive depois a gente vai falar sobre o prêmio de governança. Ele é surfista antigo, né? Antigo, resgatou aí a confederação e está andando super bem. E associada a isso veio a etapa da WSL, da World Surf League, liderada pelo Ivan Martinho, que é um craque também aí na questão, né, de eventos. Então, é como se fosse uma convergência junto também com os Jogos Olímpicos. Então, o surf entrou para a Olimpíada, para os Jogos Olímpicos, a confederação resgatou, a WSL veio com uma etapa super relevante em Saquarema, com retorno econômico para o município e para o governo. Brutal, né? Brutal. Então, é a maior etapa do mundo da WSL, a etapa de Saquarema. De Saquarema. E, efetivamente, isso resgatou esse brilho. A partir também, obviamente, a gente não faz esporte sem atleta. Vem um Gabriel Medina, vem todos, né, o Ítalo. Mas qual foi a mágica? Por que o surf passou de ser esporte de vagabundo para ser... Trabalho de lifestyle. Na verdade, ele se reposicionou como lifestyle, né? Ele se reposicionou como uma marca de estilo de vida. Mas foi um trabalho da indústria do surf? Eu acho que é um trabalho da indústria associado a como os atletas se comportam, porque esses atletas são conscientes, né, tem uma consciência ambiental muito grande. Surfistas que fizeram essa transformação. Exato. Com muita consciência. Por exemplo, o Carlos Burle, que é ele criou essa indústria de ondas de gigantes. Maia Gabeira, né? Maia Gabeira. Mas acho que começou nos anos 70, porque tinha aquele estigma que surf era esporte de vagabundo. O cara não queria estudar, ia pra praia, surfar, parafina e tal. Era um estigma, assim, um preconceito muito equivocado. E já nos anos 70 começaram a surgir os primeiros ídolos do surf, que começaram a dar um enfoque mais profissional, mais empresarial, mudando o estigma de que surf é esporte de maconheiro, imagina. Em 70, Lopes? Anos 70, já começou a mudar. Rico de Souza. Rico de Souza. O Rico de Souza, amigo e irmão, então um cara assim que o tempo todo remou na vida para mostrar o surf algo sério, esporte de competição, o lifestyle que a Fabiana citou. Então, foi mudando a consciência, a imagem sobre o surf. Hoje um esporte admirado nacionalmente. Ítalo Ferreira, campeão olímpico, Gabriel Medina, ícone do esporte mundial, a etapa do Mundial em Saquarema. Então, eu acho que um exemplo bem sucedido, né, do que era admirado por um grupo menor e hoje um esporte que é admirado nacionalmente, onde o Brasil tem campeão olímpico. Né? Mas é importante falar de como o atleta se apresenta, né? Claro. Isso, a gente hoje vê em situações do futebol que o atleta se apresenta mal e como isso é ruim para o futebol. No caso do surf, a gente vê esses atletas se apresentando bem, social, ou seja, na questão cívica mesmo. Você viu o Scooby quando teve a questão das enchentes do Sul, ele mobilizou e foi. Então, isso faz com que a percepção
obviamente, dos atletas, a gente também teve um caso do remo, que os atletas iam eu acho que era para Jogos Olímpicos, eles deixaram de ir para poder ajudar. Então, assim, o esporte, ele acaba mobilizando essa imagem a partir de ações, né? Tudo é reflexo, um cantor, um atleta. Então, eu acho que o surf foi muito feliz e graças a Deus, o Brazilian Storm está aí, né? Com mulheres e homens dentro da nata do surf mundial. E é interessante ver essa segmentação, né? Porque o surf de ondas grandes é como se você criasse um novo esporte, um novo mercado. Um outro caso, o skate, muito parecido, né? Praticado mais nas periferias, né? Dos grandes centros urbanos, estigmatizado. O skate agora deu aquele boom, né? Fadinha, os brasileiros conquistando espaço, medalhas olímpicas, admiração. A Raíssa. O fato... a Raíssa, né? O fato é que o Brasil... antigamente era o país da monocultura esportiva do futebol. É verdade. O futebol tem o seu espaço que está lá e ninguém tira, né? Grandes ídolos, Pelé, Zico e tanto atleta que a gente pode falar aqui agora. De futebol o brasileiro entende, mas essa monocultura ela foi mudando, felizmente. Então, dando espaço para outras modalidades que o Brasil passou a ter uma ênfase maior a partir dos anos 80. Então, hoje, a participação brasileira em Olimpíada ou em Paralimpíada, é incrível ver a quantidade de modalidades que o Brasil classifica. Isso tem mérito. Então, a gente ajuda a disseminar o esporte no Brasil, as modalidades olímpicas, pan-americanas. Em Paralimpíada, o Brasil já é potência mundial. Então, acho que isso é motivo realmente de admiração. Agora, vamos tocar agora no aspecto complicado, né? E eu quero dizer para vocês que eu sou totalmente leigo em relação a isso. Então, por favor, sejam bastante didáticos comigo, tenham paciência. Eu não entendo como o esporte é organizado no Brasil. A impressão que eu tenho é a seguinte, às vezes eu acho que tem mais dirigente do que atleta. Você falou aí, né, que tem 1000 entidades, federações, confederações, associações. Como é que o esporte é organizado no Brasil? Olha, ele é até simples, né? Você tem as confederações nacionais. O que é uma confederação? A confederação... Eu começo a jogar tênis de praia, o beach tênis. É um conjunto de federações estaduais. A confederação, ela rege o esporte nacionalmente. Então, ela tem um campeonato brasileiro. Em cada estado, você tem uma federação de um esporte. No país, você tem... Para cada modalidade, uma confederação. Certo. Ou seja, ela pega todos os estados. Qual é o papel dela? Ela organizar campeonatos brasileiros, está associada a campeonatos internacionais, então levar as delegações lá para fora. É uma coisa simples, de certa forma, de se falar, obviamente tendo toda a magnitude de entidades, por exemplo, como futebol, como vôlei, como entidades grandes, atletismo. Um exemplo é a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Por exemplo, que tem as federações de todos os estados. As federações estão associadas aos clubes. Então, os clubes, digamos, federam os atletas e esses clubes estão federados nessa federação daquele estado. Então, você tem o Flamengo federado no Clube X, com um atleta federado também, né? Então, de certa forma, confederação, federações, clubes, mas você tem as organizações do Movimento Olímpico, o Movimento Paralímpico, Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Paralímpico, Comitê Brasileiro de Clubes, que o Lars é embaixador, vai falar sobre eles, o Comitê Paralímpico de Clubes. Então, você tem outras entidades. Agora, de fato, é muito inchado. E cada uma dessas entidades tem dirigentes. Todas as entidades. Cada uma dessas entidades tem verbas, recebe... Não tem sustentabilidade. O fato é que eu não conheço um outro país, e olha que já rodei bastante pelo mundo aí, vendo o esporte, que tem um sistema confederativo. Então, se você viajar para o exterior e falar que você faz parte da Confederation, né, o cara vai dizer, o que é isso? Né? É que no Brasil nós temos uma confederação de federações. Então, é muito hierarquizado o sistema. A gente tem sempre o que melhorar, né?
E a gente, quando fala isso, é porque essas organizações do movimento olímpico e do movimento paralímpico, elas recebem dinheiro público. Então, essas regras se acoplam a essas entidades. Tem outras entidades que não fazem parte do movimento olímpico nem paralímpico e não necessariamente, em caso de não receber esse recurso público, ela tem obrigação de seguir. Acontece que hoje a gente batalha muito pela essa questão da governança, então a gente sempre faz uma questão cultural de educação das entidades. Então, esse é o movimento, efetivamente, da Sou do Esporte, mas como o Lars falou, a gente ainda não está num nível excepcional, mas a gente evoluiu bastante em termos de representatividade dos atletas, em termos de discussões. Agora, o protagonista ele já não consegue ser ignorado. Se falava muito, logo no começo, porque o atleta não se capacita, porque o atleta ele sempre se justificava que os atletas não querem se envolver. De fato, às vezes acontece que o atleta não se capacita, de fato, às vezes que os atletas não querem se envolver, mas aí, às vezes eu pergunto também, mas esse gestor se capacitou? Esse gestor... Então assim, aí... Vamos botar um caso concreto. Vamos pegar o beach tennis, para não escolher um outro exemplo mais polêmico. Esse é o mais recente. Para não dar polêmica, né? Então, aqui no Rio de Janeiro tem um monte de gente que é atleta de beach tennis. Aí alguém cria a Federação Carioca, o Fluminense de beach tennis. Tá. Exato. Agora, as pessoas que vão fazer parte, que vão ser os dirigentes da Federação de Beach Tennis do Rio de Janeiro, não são necessariamente atletas de beach tennis. Não, mas... Verdade. Eu posso resolver me candidatar a ser dirigente da federação. Desde que o estatuto esteja livre para você se candidatar. Sim, mas se a gente está criando, nós vamos fazer o estatuto. Sim, na criação, sim. E aí, os campeonatos de beach tennis do Rio de Janeiro vão ser organizados pela minha federação. Não necessariamente. Se estiver a chancela da federação, sim. Se precisar ser uma coisa oficial e que tenha pontuação para campeonato brasileiro, etc., sim. Mas isso não impede que você faça... Então, esse é um poder muito grande que as federações têm. Sim. Porque o resultado dos atletas, a pontuação, os títulos, depende da federação. É isso. Mais ou menos. Não depende da federação, né? Depende de como ela está organizada, né? Porque há modalidades que você não tem federação nem confederação. Então, a coisa fica meio solta. Por exemplo, o karatê. O karatê é um esporte que tem uma identidade cultural, é um esporte praticado no Brasil há décadas. Por não ser olímpico, então no Brasil foram criando associações, por exemplo, de academias de prática de karatê. Elas se organizam, as academias, numa rede, essa rede cria uma confederação e federações estaduais. O jiu-jitsu também. E aí vem outro e tem a mesma brilhante ideia. Então tem alguns casos de modalidades onde você tem várias confederações ou entidades representativas no nível federal e estadual. Quando vira olímpico, tudo bem. O caso do skate foi isso. Houve uma divisão de quem mandava no skate. O Comitê Olímpico do Brasil se viu obrigado a reconhecer uma entidade, não várias. Houve toda uma disputa e uma foi atribuída a ela o direito de ser a representação oficial do skate. Nada impede do outro organizar uma liga, uma entidade paralela, mas oficialmente é apenas uma. Aquelas que não são olímpicas ou não são paralímpicas, é comum existir uma certa anarquia, até porque a legislação esportiva permite o livre direito de alguém organizar uma entidade. Então, aí surge uma multiplicidade de federações ou entidades esportivas. O que organiza isso é como o Lars falou, é o movimento olímpico ou o movimento paralímpico. Tem uma hora que tem que escolher uma, mas fora isso, ela pode ser desorganizada sim. Agora, na opinião de vocês, o que é o melhor? É você ter nas federações pessoas que efetivamente são ou foram atletas, ou ter gestores profissionais, mesmo que eles não tenham nunca praticado Não o tem esporte? Regra, Mota. O que a gente sempre fala é que capacitado... Você é muito preocupada com governança. Você fala muito sobre governança. Capacitado tem que estar. Né? Independente de ser atleta, ser gestor. Capacitado para fazer a gestão. A gestão da entidade. Esse é o mínimo. Você não pode colocar um atleta que não é capacitado, que ele não vai ter problema, assim como não vai botar uma pessoa comum que não tem relacionamento com o esporte para gerir um negócio que também não esteja capacitado. Agora, você vê, por exemplo, é igual uma empresa. Se você é um CEO
né? É um cara que já conhece um segmento administrativo, né? Como gerir uma empresa. Independe se você está na companhia aérea, se você está numa farmacêutica, se você está numa petrolífera. É a gestão da entidade, né? daquela empresa. Então, não necessariamente você precisa ser atleta. Não tem o melhor modelo. Não existe um melhor modelo. O que existe é gente realmente capacitada e que queira fazer o esporte evoluir. Essa que é a regra. Esse é o ponto, porque é possível de um engenheiro, um economista, ser, por exemplo, um advogado, ser ministro da Saúde. Não parece natural, mas é possível e tem até casos bem-sucedidos. No esporte tem caso de dirigente que foi bom sem nunca ter praticado aquela modalidade. De preferência, é bom que ele tenha sido esportista, que ele represente o atleta, que ele represente os clubes, que ele represente as federações, para que ele esteja ungido do apoio daquela modalidade, dos praticantes dela, e que tenha adquirido conhecimento e comprometimento. Então, isso acaba acontecendo, de certa forma, no ambiente privado, clubes e federações e confederações. Agora, quando a gente chega no ambiente público, voltamos ao cargo de ministro. Quantos ministros do esporte, desde que se criou o cargo de ministério, o Ministério Extraordinário do Esporte, que o primeiro foi o Pelé, e de lá para cá passaram-se vários ministros, quem deles ali era esportista? Só Ana Ou tinha conhecimento, né, de esporte? Pouquíssimos. Só Ana Moser, né? Como ministro de atleta. Talvez. Então, e as secretarias estaduais? E as secretarias municipais? Então, bota lá um cara que não entende absolutamente nada do assunto, passa no máximo 4 anos no cargo, quando ele começa a adquirir conhecimento, eleição, troca governo, troca partido, sai um leigo, entra outro leigo. Eu acho que aí também... Esse é o mais comum. E tem a questão da diferenciação de papéis também, né? O presidente, digamos, o CEO da entidade, né? Então, o presidente, ele é esse relacionamento institucional, ele pode ser um atleta, deveria, porque, como o Lars falou, entende toda o ecossistema do esporte, e um CEO que é o cara que vai colocar, vai fazer estratégias de marketing, estratégias, né, vai fazer o controle financeiro. Então, você teria também que ter essa separação de responsabilidade, que é o que a gente também preza dentro desse ambiente, para que não se misture a execução do institucional, né? Então, hoje, a gente tem essa mistura ainda da execução com o institucional, que não é muito boa, porque se misturam os papéis e aí vem os conflitos de interesse, etc. Mas assim, eu sou esperançosa que a gente vem evoluindo bastante, né? Então, é um processo.